Assista agora mesmo no Front News Project. Pokrovsk e Kupiansk sofrem ataques com trituradores do exército russo. As forças armadas ucranianas estão eliminando os invasores. Imagens exclusivas. Inferno em Ternopil. A Rússia está matando adultos e crianças. Isto é um verdadeiro genocídio. Mísseis de longo alcance Flamengo e Neptuno atingem alvos militares russos. Um apagão aguarda Moscou. Imagens de linha de frente impactantes, intensas e vibrantes. Assiste agora mesmo. Saudações! Vladimir Timoshenko aqui com você e já começamos com as notícias mais aterrorizantes. Inferno em Ternópil, na Ucrânia. Dezenas de mortos, incluindo 3 crianças e mais de 70 feridos. Nas primeiras horas da quarta-feira, 19 de novembro, a Rússia lançou mais um ataque combinado massivo contra a Ucrânia. E sim, foi Ternópil que se tornou o epicentro do ataque terrorista russo. Nossos colegas do serviço de notícias da televisão vão contar e mostrar mais detalhes sobre esse horror. Mísseis russos e Shaheds atacaram prédios residenciais às 7 da manhã. Neste prédio, os ocupantes destruíram os 4 andares superiores. O som dos Shaheds é como o de um mosquito. No começo ele voa separado, depois vai se aproximando e quando cai dá pra ouvir que um drone tá despencando, descendo. Os foguetes também eram muito barulhentos, com aquele assobio característico. A operação de resgate continuou o dia todo. O número de vítimas continuava aumentando. As pessoas debaixo do prédio não são muito falantes. Elas rezam para que seus entes queridos estejam vivos. Não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei o que aconteceu com Eve. Eu não sei. Eles estão no 6º andar, mas vejo que a parte deles está intacta. Bem ali onde fica o apartamento deles. Tem algum contato com eles? Não entrei. Acabei de chegar. Eu só vim ver minha irmã, mas me afastei porque meu telefone tocou. Todos os seus entes queridos estão seguros? Sim, tá tudo bem. Posso falar com ela? Não sei se ela vai conseguir falar agora. Quase 200 socorristas estavam trabalhando no local do desabamento. Entre eles havia adestradores de cães e psicólogos. Há mais de 20 pessoas cujos parentes não conseguem contato. Entre eles está um rapaz de 20 anos. Depois de várias horas, os socorristas o encontram entre os escombros e tentam alcançá-lo, conversando com ele o tempo todo. Socorristas mantêm contato constante com ele. Como você pode ver, eles estão trabalhando o tempo todo lá em cima. Infelizmente, neste local, podemos ver que as estruturas do quarto ao 9º andar foram destruídas. E aqui está o momento de um resgate incrível. O jovem que ficou preso por meio-dia está vivo. Ambulâncias estão paradas ali perto. Os médicos estão levando os feridos. Este é outro prédio que foi atingido pelo fogo inimigo. Você pode ver que eles ainda estão apagando o fogo aqui, mesmo depois de 5 ou 6 horas desde o ataque. Também há mortos e feridos aqui. Enquanto alguns removem os escombros em busca de pessoas, outras estão tirando detritos e cobrindo as janelas com lonas plásticas. Empreendedores autônomos se juntaram em grupos de 4, um chaveiro, um carpinteiro, um engenheiro, qualquer um que saiba trabalhar com as mãos. O que você está fazendo agora? Estamos cobrindo as janelas. Pegamos uma lona plástica e estamos cobrindo as janelas para manter o calor. Os galpões industriais próximos também foram atacados. Há uma nuvem de fumaça sobre Ternópil. As pessoas colocaram máscaras. A concentração de substâncias nocivas está 6 vezes acima do normal. Moradores do bairro Sonekny devem manter as janelas fechadas e não sair de casa a menos que seja necessário. Serviços de emergência e resgate estão trabalhando no local. Agora, os moradores precisam de lona plástica, materiais de construção e abrigo. As barracas de um pequeno mercado perto das casas foram destruídas. Todas as mercadorias estão danificadas. Tá tudo quebrado. Mais adiante, temos roupas. A maioria do que temos são cosméticos. Todos os itens de vidro, perfumes, eletrônicos, tudo tá destruído. Vocês não vão abrir ou ainda vão tentar trabalhar? Não, claro que não vamos abrir. Pra onde iríamos? A escola primária, a apenas algumas dezenas de metros do prédio de apartamentos bombardeado, também foi danificada. As janelas e portas estão danificadas. As janelas foram estouradas? Sim, as janelas da escola foram estouradas, 20 janelas. E os Shaheds, os mísseis, estavam voando direto para uma área residencial densamente povoada. Todas as escolas e creches dessa região cancelaram as aulas e passaram por ensino remoto. Devido aos danos no sistema de aquecimento, o bairro ficou sem aquecimento.
Mas depois do almoço, novas medições do ar não detectaram mais nenhuma substância nociva, apenas um nível elevado de produtos da combustão. E agora, uma análise da situação atual na linha de frente de Pokrovsk, tão sofrida. O massacre sangrento do exército inimigo continua aqui também. Na frente de Pokrovsk, desde o início do dia, os ocupantes tentaram avançar sobre as posições das unidades ucranianas 55 vezes. O agressor atuou nas áreas dos assentamentos de Shakov, Novoye Shakovo, Pankivka, Nikanorivka, Chervony Liman, Rodinsky, Mirnorad, Novoye Konomoshne, Rivne, Pokrovsk, Novopavlivka, Novonikolivka, Filia, Dakna e na direção do assentamento de Hrishain. Os combates ainda continuam em 4 localidades. Sim, Pokrovsk e Kupiansk continuam no centro das hostilidades. Ao mesmo tempo, só pense nisso. As forças armadas da Federação Russa estão usando a população civil de Pokrovsk como escudo humano. Isso é comprovado por comunicações de rádio russas interceptadas. E em Kupiansk, o exército russo ainda não conseguiu consolidar seu chamado sucesso criminoso, apesar de várias manobras de propaganda. Aqui estão os detalhes. Pokrovsk pregou uma peça cruel nos ocupantes. Enquanto o inimigo jogava todas as suas forças numa tentativa desesperada de tomar o controle das ruínas da cidade destruída pelo exército russo, as forças armadas ucranianas lançaram um contra-ataque 200 quilômetros ao norte, em Kupiansk. As forças inimigas sofreram enormes perdas lá, segundo o comando ucraniano, e foram forçadas a recuar. O inimigo foi expulso dos arredores noroeste. Eles não estão mais lá. E isso é uma conquista enorme. Na verdade, as forças armadas ucranianas cortaram os invasores russos na parte norte de Kupiansk de seus principais suprimentos de comida, bucha de canhão e munição. Em seguida, de acordo com o comandante Fedorenko, sua unidade e as unidades adjacentes começaram a identificar as localizações dos grupos de sabotagem russos restantes e a eliminá-los. Até o momento, a operação está quase concluída. Se você abrir um mapa que reflita mais ou menos com precisão a linha de contato atual, vai ver que as forças inimigas foram recuadas de forma bem significativa, das periferias ao norte da região. E o que isso significa? Quanto mais longe conseguimos afastar as forças militares inimigas das periferias ao norte de Kupiansk, menos espaço eles têm disponível para enviar seus grupos de sabotagem para dentro da própria cidade. Mas, infelizmente, as forças armadas da Ucrânia não podem se gabar de sucessos tão brilhantes em outro dos trechos mais quentes da linha de frente, perto de Pokrovsk ou na própria cidade. Os ataques russos lá não param, nem de dia nem de noite. Parece que o Kremlin lançou todas as forças para tomar a cidade. No entanto, apesar de todos os esforços, o comando ucraniano destaca que nossos defensores estão heroicamente mantendo a linha. A situação em Pokrovsk e arredor está muito difícil, mas ainda estamos resistindo de alguma forma. Segundo os militares, a maior parte da cidade agora está na chamada Zona Cinzenta. Isso significa que o controle sobre o território muda constantemente de um lado para o outro, e há combates por cada entrada de prédio. Syrskyi também entende perfeitamente a complexidade da situação em Pokrovsk. Em particular, o comandante em chefe afirmou que as unidades das Forças Armadas da Ucrânia e outros componentes das forças de defesa continuam cumprindo suas tarefas na área da aglomeração de Pokrovsk e Mirnovrad, apesar do fato de que a atividade inimiga permanece alta nesse setor. A atividade inimiga continua consistentemente alta, mas a coordenação clara e a forte coesão das nossas unidades nos ajudam a resistir. Estamos trabalhando para garantir a continuidade da nossa logística e tomando medidas para interromper as rotas de abastecimento do inimigo. No entanto, a situação na direção de Pokrovsk continua extremamente difícil. O inimigo, desconsiderando suas próprias perdas, continua a atacar as posições das Forças Armadas da Ucrânia. O comandante em chefe compartilha em sua atualização operacional. Somente nos últimos 4 dias, na direção de Pokrovsk, as perdas totais dos ocupantes chegaram a 487 militares, dos quais 350 foram irrecuperáveis. O fundo de troca está sendo reabastecido com soldados russos capturados. Por razões de segurança, o comando ucraniano não divulga mais detalhes sobre a situação na direção de Pokrovsk. No entanto, eles podem compartilhar informações sobre operações especiais concluídas na linha de frente. Por exemplo, o chefe da principal diretoria de inteligência, Kirill Budanov, concedeu uma entrevista na qual compartilhou detalhes de uma das operações aerotransportadas mais ousadas do GUR, durante a qual as forças especiais, após garantirem certas posições atrás das linhas inimigas, conseguiram romper e estabelecer um corredor terrestre completo.
Naquele momento, o próprio Budanov estava por perto e estava comandando a operação. Por que uma operação dessas era necessária e por que ela precisava ser realizada exatamente dessa forma? Porque a situação era extremamente tensa e crítica. Quero lembrar que tudo isso aconteceu em meio a declarações oficiais da Federação Russa sobre a captura da cidade, quando Gerasimov relatou a Putin que a cidade havia sido tomada. E aqui é preciso entender como estava a situação naquele momento. Nada mais teria funcionado. O que fizemos nos permitiu ganhar um tempo precioso para que as principais unidades das Forças Armadas pudessem se aproximar da cidade com calma, ou tão calmamente quanto possível, para reforçá-la. Vamos colocar dessa forma. É bem possível que, neste exato momento, unidades especiais da Guarda estejam realizando outra operação especial na direção de Pokrovsk. Canais militares públicos já estão noticiando a limpeza de Pokrovsk, ataques às linhas de suprimento inimigas e o estabelecimento de rotas logísticas alternativas agora para as Forças Armadas ucranianas. Então, tudo o que podemos fazer é esperar pela confirmação oficial de boas notícias do comando ucraniano. Enquanto isso, a Rússia está mergulhando rapidamente na escuridão e no frio. Agora, cada bombardeio das instalações de energia da Ucrânia resulta imediatamente em ataques de retaliação espelados. Se antes os ucranianos usavam principalmente drones, agora estão empregando seus próprios mísseis Flamingo e Neptune de longo alcance. Além disso, os mísseis fornecidos pelos parceiros também estão tendo um desempenho excelente. Por exemplo, o americano Ataque-MS. Os próprios soldados russos testemunharam a eficácia deles recentemente em suas próprias instalações em Voronezh. Vamos contar como a guerra agora chegou ao território desses aspirantes a conquistadores. Drones ucranianos de longo alcance estão cortando a eletricidade no Donbás ocupado. Em resumo, carreguem seus celulares. Parece que decidiram cortar nossa energia em todo lugar. Já contei mais de 30 deles. E mísseis de cruzeiro ucranianos estão interrompendo temporariamente a venda de petróleo russo no porto de Novorossiysk, causando uma grande confusão. A indústria de defesa da Ucrânia está se desenvolvendo rapidamente. Kiev está aumentando sua capacidade de atacar profundamente o território russo. Não acredito. Pra ser sincero, sério mesmo. Olha, por favor, tá bom? Onde é que a gente veio parar? Que viagem incrível foi essa? Caramba, você pode ver aquilo aí? Aquilo é Belgorod. Basicamente não tem energia em lugar nenhum de Belgorod nesse momento. A região inteira está completamente sem eletricidade. O único argumento em qualquer negociação ou acordo com o agressor é um exército ucraniano poderoso e uma produção nacional em larga escala de capacidade de ataque de longo alcance. Para, de alguma forma, levar essa guerra a um impasse. Sim, precisamos aprender não só a repelir ataques inimigos na linha de frente, mas também a suprimir a logística deles e a força aérea deles. Por isso se tornou necessário, e nem estou mencionando a necessidade de atacar empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Para ataques contra alvos militares dos ocupantes nos territórios ocupados, assim como nas regiões de fronteira da Rússia, são usados principalmente drones de longo alcance e drones foguete, como Bars, Palyanitsia, Peklo, FP-1, FP-2 e Lut. A escala da produção de drones de ataque na Ucrânia é tão grande que a Rússia, incluindo Moscou, é visitada por centenas de drones quase diariamente. Além dos drones, a Ucrânia estabeleceu a produção de seus próprios mísseis de cruzeiro. Estamos falando do Neptune de longo alcance, com alcance aumentado de até 1.000 km e uma ogiva de cerca de 260 kg. E claro, o Flamengo, com alcance de ataque de até 3.000 km e uma ogiva de 1.000 kg. Normalmente, a ogiva de um míssil de cruzeiro moderno é de 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm uma ogiva de 450 quilos. O que uma ogiva de 1 tonelada proporciona? Ao atingir um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 mísseis desses vão desativá-la completamente por pelo menos um ano. Ou seja, vai haver uma única cratera de cerca de 20 metros de diâmetro. De vez em quando, armas dos aliados ocidentais são usadas em ataques contra alvos militares. Os mísseis Storm Shadow britânicos e franceses, assim como os americanos Atacames, que as forças armadas da Ucrânia usaram recentemente para atacar Voronezh. Gente, estamos sendo bombardeados.
Vamos sendo bombardeados. Recentemente, as instalações de infraestrutura energética russa têm sido cada vez mais alvo das forças armadas da Ucrânia. Ao cortar a eletricidade dos ucranianos, Putin está condenando os russos a apagões. Considerando as condições climáticas da Federação Russa e as características táticas e técnicas das capacidades de ataque do lado ucraniano, a Rússia enfrenta um inverno rigoroso, tanto no sentido literal quanto figurado. Em primeiro lugar, são as usinas termoelétricas e outras instalações de produção que sustentam a vida das principais cidades russas. E agora é hora de analisar a situação operacional na frente de Alexandrovsk. Aqui, o inimigo também está ficando mais feroz. Na frente de Alexandrovsk, os agressores tentaram romper as defesas dos nossos defensores 12 vezes nas áreas dos assentamentos de Alexandrovgrad, Voronoi e Sosnovka. Zlagoda, Privolnoye, Egorovka e Krasnogorskoye. O povoado de Velikomikhailovka também foi alvo de um ataque aéreo. As trincheiras desapareceram e, em seu lugar, formou-se uma zona cinzenta mortal com 20 quilômetros de largura. Os drones dominam completamente o local agora. Analistas militares estão falando de uma mudança fundamental nas regras da guerra. Quais são os riscos para os defensores ucranianos? E por que as forças armadas da Ucrânia estão vencendo a guerra com drones? Vamos assistir. Operador de drone da 110ª Brigada Mecanizada Separada lança com perfeição uma granada em uma trincheira com soldados russos. Um deles tenta lançar o explosivo, mas não consegue a tempo. Como resultado do lançamento bem-sucedido, vários ocupantes foram eliminados. É assim que a guerra moderna se parece agora. Praticamente não há mais assaltos ou ataques frontais com veículos. Os drones colocaram fim à guerra de posições. Esse é exatamente o título de um artigo publicado pelo veículo americano Político. Os combates na Ucrânia já não se assemelham mais à guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Em vez disso, os drones apagaram a linha de frente contínua, criando uma zona de morte. Como resultado, formou-se uma zona cinzenta de caos, que se estende por cerca de 20 quilômetros a partir da linha de frente, onde drones caçam soldados. Os feridos são deixados para morrer, pois é extremamente difícil evacuá-los. E entregar munição, comida e água para as tropas em combate é quase impossível. O céu acima da zona cinzenta está encoberto pela fumaça dos drones. Vans estão equipados com câmeras térmicas, câmeras comuns, bombas e canhões, e alguns ficam à espreita por horas nas rodovias, esperando veículos militares passarem. Ao mesmo tempo, há uma caçada aos pilotos de vans, que estão sentados a dezenas de quilômetros de distância. Agora passamos por uma guerra de drones contra drones. Agora, drones podem montar emboscadas, interceptar sistemas logísticos inimigos e interromper linhas de suprimento. Além disso, ficou mais difícil manter posições. Se você for detectado, todo o armamento da área será imediatamente direcionado para sua destruição. Pavel Paliza, coronel das Forças Armadas da Ucrânia. Páginas públicas militares russas estão citando este artigo, mas, como sempre, do jeito deles. Aqui está um exemplo de propaganda russa, onde está escrito que drones russos não deixam as forças armadas ucranianas descansarem. Embora, na realidade, seja exatamente o contrário. Por causa dos drones russos, os soldados ucranianos são obrigados a ficar em suas posições por semanas. Os drones tornam a evacuação, a rotação e a entrega de munição e comida perigosamente letais. Informações de fontes abertas mostram que, na verdade, é o exército russo que abandona seus soldados feridos em vez de evacuá-los. Agora, a Rússia também está tentando acompanhar a produção de vários tipos de UAVs de ataque. Por exemplo, nas áreas de linha de frente, o inimigo começou a usar um novo tipo de drone iraniano, o Shahed-101. Ele possui uma ogiva de 8 a 9 quilos e um alcance de voo de várias centenas de quilômetros. Até agora, os ocupantes não conseguiram localizar a produção desse drone na Rússia. Os UAVs foram produzidos em 2024 no Irã, mas é só uma questão de tempo. Os russos aprenderam rapidamente com seus erros. Vamos enfrentá-los diretamente. E eles têm alguns empreendimentos realmente impressionantes. A ciência que eles utilizam está bem estabelecida e funciona. Eles conseguiram suprimir e desmantelar, sabe, qualquer resistência interna ou tentativa de se opor à guerra. E é por isso que eles têm esses avanços e a máquina está funcionando. Eles estavam se preparando para a guerra. Eles estavam comprando tudo. Eles aprimoraram os Shaheeds e fabricaram lancetas a partir de drones israelenses.
Os drones se tornaram tão eficazes que chegaram a afastar a artilharia da linha de frente e tornaram quase impossível o uso de veículos blindados para abastecer as tropas. Os drones passaram a ser úteis para entrega e evacuação, reconhecimento de combate e mineração remota, tarefas que antes geralmente eram realizadas por pessoas na guerra. Apesar das diferentes capacidades de recursos, a Ucrânia atualmente tem paridade com a Rússia em drones na linha de frente e, em algumas áreas, até possui vantagem. Mas o desenvolvimento desse componente militar não para nem por um minuto. Então, agora mesmo, vamos para a direção de Konstantinivka na linha de frente. O mundo russo continua destruindo, matando e mutilando aqui também. Na direção de Konstantinivka, os russos lançaram 25 ataques contra as posições das unidades ucranianas nas áreas de Bilogora, Konstantinivka, Sherbinovka, Toretsk, Klishivka, Russin-Yar, Stepanivka e Sofivka. Os defensores ucranianos repeliram todos os ataques inimigos. E agora, atenção! O chanceler alemão Friedrich Merz anunciou a entrega de mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Quais exatamente? Isso será divulgado muito em breve. Além disso, a Ucrânia recebeu seus primeiros sistemas antiaéreos Terrahawk Paladin. Não nos esqueçamos da ajuda militar sem precedentes prestada pela Espanha. Mais detalhes sobre as mais recentes aquisições do arsenal ucraniano serão apresentados no relatório. Ainda mais ajuda e apoio. A chanceler alemã prometeu equipar o exército ucraniano com sistemas de armas de longo alcance. No entanto, Merz não divulgou detalhes sobre o número de mísseis ou o cronograma de entrega. Há meses, temos trabalhado intensamente com o governo ucraniano na implementação de projetos de fogo de longo alcance, como chamamos tecnicamente. O exército ucraniano será equipado com esses sistemas de armas. Ao mesmo tempo, o chanceler se recusou a responder à pergunta sobre a relutância anterior da Alemanha em fornecer mísseis de cruzeiro Taurus de longo alcance à Ucrânia. Ele chamou essa abordagem de uma tática para aumentar a pressão sobre o país agressor, a Rússia. A possibilidade de realmente operar os mísseis Taurus depende diretamente do nível geral de treinamento e da experiência do pessoal técnico envolvido. Então, aparentemente, o ponto principal aqui é que apenas militares da Bundeswehr especificamente treinados podem atualmente usar os mísseis Taurus. Treinar especialistas ucranianos levaria um período bastante longo, provavelmente exigindo preparação e instrução adicionais antes que eles pudessem atingir o nível de proficiência necessário. A Alemanha é o maior doador europeu de ajuda militar para a Ucrânia. Desde o início da guerra, o governo forneceu à Ucrânia uma assistência que totaliza mais de 50 bilhões de euros. Em setembro, Berlim lançou uma nova iniciativa para adquirir drones de longo alcance em conjunto com a indústria de defesa da Ucrânia. A Alemanha também destinará mais 150 milhões de euros para a compra de armas dos Estados Unidos, para Kiev. A Alemanha está bem ciente das possibilidades de um confronto militar direto com a Federação Russa. É por isso que a Alemanha está profundamente envolvida em garantir a capacidade de defesa do Estado ucraniano e, consequentemente, no reequipamento técnico das forças de defesa da Ucrânia. Enquanto isso, a Força Aérea da Ucrânia reforçou sua defesa aérea com o novo sistema de armas britânico Terrahawk Paladin. O número de unidades entregues não foi divulgado, mas mesmo um pequeno lote desses sistemas já vai aumentar significativamente a defesa aérea da Ucrânia. Para o lado ucraniano, isso significa criar, neste momento, um chamado Sistema de Defesa Aérea Pontual, ou seja, proteger instalações logísticas e militares-chave contra ataques das armas aerodinâmicas do inimigo, principalmente se referindo a vans. Esse sistema é totalmente móvel e, consequentemente, permite seu redeslocamento para qualquer local e, devido à sua operação autônoma, isso aumenta significativamente a capacidade da Ucrânia de combater ataques da Federação Russa a qualquer momento. A Espanha também vai destinar 615 milhões de euros para apoiar a Ucrânia, sendo que a maior parte desse valor será direcionada especificamente para necessidades militares. Em primeiro lugar, trata-se de um programa para compras adicionais de armas para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia, vindas dos Estados Unidos. O segundo é, consequentemente, o fortalecimento dos sistemas de defesa aérea da Ucrânia. E, consequentemente, isso diz respeito ao tipo de apoio logístico e técnico, incluindo a transferência por parte da Espanha de veículos blindados pesados e armamentos que atualmente estão em serviço no exército espanhol. Desde o início da guerra em grande escala, a Ucrânia aumentou a produção de armas e a implementação de novas tecnologias, que já estão sendo usadas na linha de frente. O volume da produção nacional de armas aumentou dezenas de vezes.
A Ucrânia aumentou a produção do obuseiro autopropulsado Bogdan para 20 unidades por mês. Esses são números recordes até mesmo para países da OTAN. E uma característica marcante é que ele utiliza um calibre modificado de 155mm. Esse é o padrão da OTAN. Além disso, é claro, a relação custo-benefício. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia aumentaram a produção de projéteis de artilharia e o aumento tem sido recorde. E estamos falando sobre ampliar a produção tanto de drones FPV quanto, consequentemente, de drones de ataque com alcance superior a 1.500 quilômetros. Anteriormente, Volodymyr Zelensky afirmou que a produção de armas nacionais, especialmente balísticas e drones, é uma das principais tarefas para as autoridades e fabricantes. Também vale destacar a ampliação da produção de sistemas de guerra eletrônica e radares. Neste segmento, mais uma vez, a Ukroboronprom ocupa uma das posições de liderança no mundo, assim como na produção de munições navais. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armamentos de alta precisão capazes de destruir alvos militares importantes do inimigo, bem atrás das linhas de frente. E agora, uma análise da situação operacional no setor de Orekif da linha de frente. O exército inimigo também está agindo conforme esperado aqui. Na direção de Orekif, o inimigo atacou as posições dos nossos defensores 4 vezes nas áreas dos povoados de Novoandrivka, Stepov e Primorskoye. O inimigo realizou ataques aéreos com bombas guiadas nas áreas dos povoados de Orekif e Plavny. A Rússia já está atuando ativamente no território da Aliança do Atlântico Norte. Aqui está um exemplo recente de sabotagem na ferrovia polonesa. Varsóvia foi rápida em anunciar preparativos para a guerra. A questão é, a Polônia vai ter tempo de se preparar? Nossos jornalistas vão trazer a resposta no próximo bloco. Não há necessidade de inventar coisas e, com base nessas invenções, formar uma opinião sobre a Rússia. Não precisa criar a imagem da Rússia como inimiga. Eles inventaram essa história de que a Rússia quer atacar a OTAN. Vocês perderam completamente o juízo ou o quê? Vocês são tão burros quanto essa mesa. Quem foi que inventou isso? Isso é uma besteira, entendeu? Pura bobagem. O Kremlin começou os preparativos para a guerra contra a Polônia. Estamos mais próximo do que nunca de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial. Esta é uma situação pré-guerra. O Estado-Maior anunciou um ataque planejado. O agressor começou os preparativos para a guerra. Ele está criando um ambiente para minar a confiança pública no governo, no exército e na polícia, a fim de preparar o terreno para uma possível agressão contra o território polonês. O chefe do Estado-Maior da Polônia afirmou que recentemente houve um aumento significativo nos atos de sabotagem e nos ataques cibernéticos em grande escala no país. Esses eventos podem indicar que a Rússia está criando condições para desestabilizar a situação e enfraquecer o Estado por dentro. Um dos incidentes mais recentes desse tipo foi uma explosão da linha ferroviária Varsóvia-Lublin. Analisando todos os incidentes que ocorreram na Polônia e na Europa, pode-se dizer que todos os rastros levam para o leste, para Moscóvia. As autoridades polonesas acreditam que esse episódio e outros casos semelhantes apresentam características de operações premeditadas que podem estar ligadas às atividades de serviços de inteligência estrangeiros. A sabotagem da ferrovia Varsóvia-Lublin é um ato de subversão sem precedentes, diretamente contra a segurança do Estado polonês e sua população civil. Vamos capturar os responsáveis, sejam quem forem. 2 meses antes disso, cerca de 20 drones russos entraram em massa no território polonês pela primeira vez. Os serviços de segurança da Polônia afirmaram que a ameaça representada pelos drones era mais séria do que as autoridades acreditavam. A afirmação de que eram objetos de papelão e papel não é totalmente verdadeira. A liderança polonesa não esconde o fato de que está se preparando para um confronto direto. Podemos responder a essas ameaças de forma simétrica ou assimétrica. Temos todo o arsenal de ferramentas à nossa disposição. O analista militar e ex-oficial do SPU, Ivan Stupak, está convencido de que o Kremlin já está travando uma guerra híbrida contra a Europa. E a única questão é quando isso vai escalar para um conflito aberto. Para a Rússia, o que ela está fazendo atualmente na Europa já é uma guerra. Assimétrica, não linear, híbrida. Chame do que quiser, mas ela está acontecendo. A posição estratégica da Polônia entre a região de Kaliningrado e Belarus faz dela um dos países-chave para a segurança de toda a OTAN. E a própria Varsóvia desempenha um papel importante na garantia da defesa do flanco leste. Consequentemente, a defesa da Estônia, Letônia e Lituânia vai depender diretamente da capacidade das forças polonesas de responder prontamente a ameaças potenciais.
Tudo depende da nossa postura, se conseguimos dissuadir o inimigo ou encorajá-lo a agir de forma agressiva. Enquanto a maioria dos países europeus passou muitos anos discutindo a ameaça potencial da Rússia, a Polônia se dedicou a uma preparação sistemática e intencional. Nas últimas décadas, Varsóvia fortaleceu significativamente suas capacidades militares e o aumento do seu potencial de defesa começou imediatamente após a anexação da Crimeia pela Rússia. Enquanto outros países esperavam para ver quem daria o primeiro passo, a Polônia agiu e, em 2024, o orçamento de defesa da Polônia subiu para 4,7% do seu PIB. Esse é o maior índice entre todos os países membros da OTAN. A modernização dos equipamentos militares e o aumento do efetivo para mais de 200 mil soldados tornam o exército polonês um dos maiores da Europa. Além disso, a Polônia se tornou um dos maiores compradores de armas dos Estados Unidos. O país investiu cerca de 50 bilhões de dólares. Sem os Estados Unidos não existe aliança. Precisamos gastar mais com defesa, não para substituir os americanos na Europa, mas para mantê-los aqui. Os poloneses estão cansados da guerra no país vizinho e, como resultado, sua atitude em relação aos ucranianos está piorando. O ministro da Defesa da Polônia afirmou que as pessoas não estão enxergando o verdadeiro inimigo e que aqueles que incitam contra a Ucrânia estão agindo contra a Polônia. Isso deve ser valorizado e respeitado, não usado para incitar hostilidade contra ucranianos ou fomentar sentimentos anti-alemães. O chefe do Estado-Maior polonês pediu a criação de uma Guerra Fria 2.0 para grandes investimentos em defesa e para deixar claro a Moscou que qualquer ataque à OTAN será respondido de forma decisiva. Agora, o futuro dos países europeus depende da prontidão da OTAN para se defender. Isso é tudo por hoje. Mas muito em breve, na Front News, você verá novas reportagens exclusivas dos nossos jornalistas nos pontos mais quentes da guerra, reunidas para que você saiba a verdade. Vladimir Timoshenko esteve com vocês. Cuidem de si mesmos e de quem vocês amam.